Tá, então vocês estão com a apostila aberta aí na página 36, onde a gente vê essa imagem do primeiro-ministro alemão que convocou os países europeus, chefes de Estado de países europeus e dos Estados Unidos para repartirem a África, né? Como se a África fosse um pedaço de bolo, como mostra aqui na charge, ele repartindo o bolo, né? E aí imagino que consequências isso gerou para o continente africano. Agora virando para a página 37, justamente nós vamos responder isso, as heranças dessa colonização, dessa partilha da África. Que heranças isso deixou para o povo africano? A gente já sabe que não são heranças muito boas, que o resultado hoje não é muito bom. Mas vamos lá acompanhar aqui. Como você já estudou anteriormente, o sistema capitalista modificou profundamente as relações socioeconômicas do mundo. Na África não foi diferente. Antes dos europeus estabelecerem a partilha do continente, a maioria das comunidades locais não conhecia a propriedade individual de bens, ou seja, não conhecia coisas do capitalismo, propriedade individual, né? Você comprar uma terra, um bem e ele ser seu. Relações econômicas baseadas na troca e na produção era destinada apenas à subsistência, ou seja, eles estavam lá e plantavam e cuidavam de animais para sobreviver, era assim que eles viviam. Com a colonização, muitos dos usos e costumes locais foram eliminados. Os colonizadores vieram e acabaram com religião, cultura, em geral, dos povos daqueles países africanos. A produção artesanal foi abolida e a produção de subsistência cedeu lugar à agricultura comercial de exportação. Ou seja, eles acabaram com aquele modo simples que os africanos viviam e implementaram indústrias lá e, obviamente, explorando a mão de obra barata da África e a riqueza mineral que a África tem, né? Como resultado, muitas comunidades passaram a enfrentar a fome, um problema até então inexistente. Até então, mesmo com as condições da África, de alguns países que não terem muitos solos bons para plantar, eles não enfrentavam esse problema da fome, eles conseguiam sobreviver. Mas como vieram os europeus, tomaram conta da região, começaram a plantar e pegar a terra para eles, né, propriedade privada, a fome começou a ser uma realidade da África. Para o historiador Albert Bourhain, o estabelecimento do sistema colonial fez com que os africanos, na maioria dos casos, se dedicassem a produzir e não a consumir, e a consumir o que não produziam. Ou seja, eles viviam lá plantando e tal, sobrevivendo de forma simples. Vieram os europeus, tomaram conta e, e agora eles teriam que trabalhar para poder comprar sua comida e como eles ficaram à margem dessa nova sociedade, a fome se tornou uma realidade. Continuando. Do ponto de vista político, o colonialismo criou fronteiras artificiais e introduziu uma burocracia inexistente. Além disso, eram recrutados para a administração colonial povos que se submetiam ao colonizador. Quer dizer, quem aceitava as ordens desses novos colonizadores acabavam sendo como se fossem os capatazes que iam, né, de certa forma, até escravizar os povos da África. Como em muitas colônias havia divergências entre grupos étnicos rivais, quer dizer, a África é um continente muito grande, tem vários grupos étnicos, né? Então, existiam algumas rixas entre eles. Essa situação acirrou as diferenças entre esses grupos. Eles ficaram mais com raiva um do outro, vamos dizer assim, né? E isso gerou guerras no futuro, complicando o arranjo político desses povos após a descolonização e resultando em conflitos que persistem até hoje. O colonialismo também deixou heranças sociais e culturais. Um dos exemplos significativos foi a imposição do idioma do colonizador, que causou o desaparecimento de muitas línguas nativas. Né? Veio o colonizador e falou: não, agora vocês vão seguir a minha religião, a minha língua. Assim também o sistema educacional, moldado nos padrões da metrópole, trazia para a África as disciplinas e conteúdos inadequados à realidade africana. Quer dizer, eles iam estudar a geografia da Europa, a história da Europa, né? Ou seja, a educação da Europa.
Nas escolas não se estudava história africana ou geografia africana. Os livros importados das metrópoles traziam para os alunos realidade do mundo distante, o mundo da Europa. A história africana sobreviveu pela oralidade, ou seja, o que se sabe da história é que os pais iam passando para os filhos, né, contando as histórias, oralidade. Contada de pai para filho, a herança africana foi preservada na memória da população. Por isso, o escritor africano Amadou Hampâté Bâ afirma que na África, cada ancião que morre é uma biblioteca que se queima. Né? Quer dizer, os mais velhos trazem toda esse conhecimento, né? Passado de pai para filho de forma oral, na oralidade. Virando a página, agora o mapinha aqui da África. Opa, na página 38. Continuando aqui, ó. A herança colonial significativa resiste na forma como os colonizadores privilegiaram o mercado externo. Para facilitar o escoamento dos produtos naturais, o sistema ferroviário foi adotado, de modo a favorecer a ligação entre o interior e a parte litorânea. Não há, na estrutura ferroviária africana, nenhuma ligação que atenda à circulação interna de mercadorias, como podemos observar no mapa. Eles só fizeram ferrovias para levar as mercadorias do interior para os portos. Então, onde tinha portos, ó, a gente vê no mapa, tinham ferrovias para levar a mercadoria. Mas as pessoas mesmo que precisassem de transporte ou mercadorias internas, comércio interno, não foi favorecido. Essas linhas pretas mostram as ferrovias, né? Tem uma ferrovia grande aqui que liga de oeste a leste, né? Mas é pelo interesse de levar as mercadorias para os portos, na costa do Atlântico e na costa do Pacífico. Então, né, você vê mais uma vez que os colonizadores não estavam nem aí para a população local, população que vive na África, no continente africano. Né? Tudo que eles construíram, ferrovias, estradas, né, rodovias, portos, aeroportos, foi tudo destinado a comercialização, a criar uma estrutura para as empresas europeias que estavam se instalando na África. Então chegaram lá a impor a sua cultura, a sua religião, sua educação, sua língua, né? Construíram o que era importante para eles e não estavam nem aí, tiraram as riquezas da África, muitas riquezas minerais que existem até hoje, exploraram a mão de obra então barata, acabaram gerando a situação de fome que não existia antes, criaram conflitos, né, de conflitos que existiam internos, né, rixas internas geraram conflitos e até guerras civis em vários países africanos. Essa foi a herança que os europeus deixaram para o continente africano, até hoje. E agora não querem receber os africanos na Europa, né, os imigrantes fugindo da fome, da guerra, das guerras. Né? Continuando aqui embaixo. A forma como foi executada a partilha da África, aquela lá do ministro alemão que está partindo a África como se fosse um bolo, e as heranças racistas desencadeadas para dar suporte legal à dominação do continente devem ser consideradas como elementos importantes para o entendimento da realidade africana. Né? Quer dizer, como que eles partiram a África, como que eles usaram os recursos da África, né? E como que eles destruíram a cultura dos africanos, são dois pontos importantes para a gente considerar a realidade da África hoje. Tais marcas são diretamente responsáveis pela desestabilização política e econômica da maioria das nações africanas. Que hoje além da fome, das doenças, ainda existem muitas guerras, a questão política na África está muito instável, desde muitos anos atrás, desde essa época da colonização, que eles plantaram isso, até os dias atuais ainda existem conflitos que são resultados dessa herança que os europeus deixaram para o continente africano. Agora a gente já entendeu por que a África é tão pobre, por que a África tem tantos conflitos e guerras.